O condicionamento. Você já parou a pensar como o mundo de hoje é condicionado? Veja por você. Bebe aquele determinado refrigerante porque a televisão lhe coloca lindas visões nas suas propagandas. Fuma os cigarros que vê nos comerciais de jovens saudáveis e bonitos, sem pensar em quem lhe diz que o fumo provoca câncer e por aí vai o condicionamento ao consumo. Você compra porque tem propagandas com pessoas bonitas e famosas que usam o produto e lhe mostram que é indispensável, mas você, nisso, não é nada mais que um robozinho na mira dos que o condicionam a serviço dos grandes exploradores e não repara. E o que intriga mais nisso é o condicionamento das religiões de hoje. Aquele que mantém os seus fiéis presos aos dogmas, à cruz e ao seu condicionamento de séculos, canalizando com estas superstições cada vez maiores riquezas, quando a situação dos explorados são sempre piores. E por que digo que todos andam condicionados? Considere por sua conta, pois os cristãos levam a cruz pendurada, fazem o sinal da cruz, como se dela tivesse nascido o cristianismo e não pensam que é onde este morreu. Não pensam, não conhecem, pois pesquisem e verão que a cruz é um símbolo do mal bem mais antigo, que através da religião voltou a ser restabelecido na terra. Não sabem que Jesus deixou a lei do amor para ser respeitada e não uma cruz. E porque a lei que ele deixou é pisada pela maioria dos cristãos de hoje. Levam a camiseta com o nome de Jesus estampado nela e não respeitam os conceitos contemplados da lei do amor. Estes são os que estão na base da sua doutrina, pois muitos levam uma cruz pendurada, estupram, roubam. Eu amai ao teu próximo e como a ti mesmo. Como é que fica? Veja-se a violência na televisão como consequência deste condicionamento, onde o assassino, quando é preso, mostra quase sempre este símbolo pendurado. E ainda é generalizado o desrespeito ao meio ambiente, onde a poluição é mais espalhada, a consequência é prejuízo ambiental e pelo condicionamento religioso recebido apelam a Deus. Não compreendem a essência do mal que estão fazendo, pois assim fazendo já vão prejudicar a si mesmos. Descuidam do nosso mundo e do nosso próximo, porém levam uma cruz no peito. Mas o que é isso senão condicionamento? A minha crítica é para todas essas religiões que de uma ou outra forma fazem culto a um Jesus Deus ou a um Deus de um culto realizado entre quatro paredes, pois assim muitos esquecem que o verdadeiro Deus da lei cristã é aquele que está fora da igreja, na vida, no ar, na água, na luz, onde quem dimostra de amá-lo respeita a natureza. Por princípio, que significado haveria isso em outra forma? Inventaram os cultos da falsa salvação há muito tempo e muitos dos que acham já de ter cumprido a sua obrigação com Deus saem das igrejas, voltam às suas casas aliviados, porém, quando os seus trabalhos muitas vezes são desonestos, se não até de ladrões mesmos. E muitos, antes de fazer assalto ou até matar, fazem o sinal da cruz. Veja-se os filmes americanos sobre a guerra, a violência ou a máfia, onde todo este condicionamento religioso vem pela televisão. É lastimável observar o que este povo condicionado faz, pois qualquer jornal nos fala. Mas a culpa de quem é? Dos condicionamentos espalhados em nome desta religião pelas igrejas, pelos sacerdotes, pelos pastores e de todos os que usam estas confusões para uso próprio, mantendo o povo contribuindo fiel a eles, sem preocupar-se de ensinar nada mais do que o seu condicionamento. E o mais trágico de tudo isso é que todos acham ter uma religião quando realmente nem tem um rumo religioso. Muitos se acham cristãos só porque um dia receberam o batismo, mas são somente condicionados, pois foram levados a crer assim, e o que para cumprir as exigências cristãs deveria ir regularmente à igreja, comungar-se, fazer terços, etc. Só que isso não resulta nos ensinos de Jesus. Este condicionamento das igrejas é derivado dos egípcios, que veio a ser recolocado no cristianismo através da Igreja Católica,
que nasceu com um símbolo da cruz, que é o símbolo do Baal, nascido da obra de Lúcifer, por onde todos ainda são pagãos. Sabia disso? É a prática cristã integral que salva, não isso. O batizado é um ato intencional que, se não é observado em continuação nas suas regras, não vale nada. Pois Jesus nunca ressuscitou e Jesus não era o Salvador. É a Igreja que condicionou a isso, fazendo de um homem iluminado como Jesus o Deus que morreu para salvar o mundo, depois que o próprio povo, instigado pelos seus governantes religiosos, foi crucificá-lo como fosse um assassino, fizeram de tudo para fazer os seus negócios. Mas por que foi crucificado? Porque ensinava que não era o Deus do templo ou da sinagoga que devia ser rezado, mas aquele da vida, que não está entre quatro paredes, nem aquele do sacerdote. E hoje o povo cristão que se chama de Deus espera novamente a volta do Cristo. Foi anunciado que devia voltar e voltou, mas não está na igreja. E como saber se ele já está no meio do povo? Os jornais, as rádios, a televisão o censuram porque fala claro. Ou vocês ainda acham que ele cairá do céu sustentando todo este condicionamento? Mais de 2000 anos se passaram depois da vinda de Jesus e o mundo está cada vez pior. Drogas, estupros, crianças passando fome, mentira, atraso, corrupções. Tudo por culpa do velho condicionamento. E com isso milhares de seitas religiosas surgem sempre para tirar o povo do mal. Mas você já parou para pensar como essas seitas se sustentam? Com a própria propagação do mal, onde se as pessoas fossem cristãs verdadeiras, não haveria exploração. Não se matariam e a natureza não se revoltaria. E não precisaria ir à igreja procurar o perdão, porque isso acontece somente pelo seu condicionamento. E a caridade? O que é ser caridoso? Viram quantos espíritos perdidos são ajudados a encontrar um caminho no trabalho da litáurica? E lá são recebidos em grupos vindo de todos os lados para serem ajudados, pois quantos cristãos há que depois de morto não vão a lugar nenhum? Porque só sabem rezar nas missas e não acreditam que assim não foram e não irão a lugar nenhum. Assim é importante conhecer esta verdade. Precisam refletir, pois esta é a verdadeira situação. Nesta cidade há muitos que hoje já seguem o que a litáurica ensina, pois ela foi realizada e começou bem lá de baixo. Esta religião foi confundada para continuar o cristianismo de Jesus e toda a sua história já está escrita nos livros litáuricos. E hoje já há muitos desta cidade que já se trataram na litáurica, pois quantos foram ajudados espiritualmente, ajudando os espíritos dos seus antepassados que não foram a lugar nenhum e os que os incomodavam. Estes espíritos lá são respeitados, ajudados e assim fazem o que é preciso para encontrar o caminho cristão da continuação. As pessoas também são ensinadas e lá também tratadas como irmãos sem querer nada deles. Quer-se somente cumprir a missão esclarecedora, pois o Consolador veio para abrir os novos tempos e trouxe o juízo final que está vivendo. Pois isso não significa nada. Foram escritos os livros que muitos já leem para rezar e antes de dormir. Trouxe um novo evangelho e toda a matéria está inclusive na internet, na página da Litáurica, www.litaurica.com.br. Em muitas casas escutam estas falas dia e noite pelo rádio e há muitos que educam assim as suas crianças, que ainda se esclarecem escutando falar do passado e da antiga sabedoria desta terra de bem antes da chegada dos homens das cruzes, que destruíram os antigos moradores e as suas antigas culturas indígenas. Enfim, estou aqui oficialmente para fazer o meu trabalho, onde a minha religião estava guardada há muito tempo, para que o mundo, inclusive, pudesse recuperar-se, pois é o único caminho. Já o texto conhecido pelos guaranis dizia o seguinte: quando Nyandarikei, o Salvador e herói, vier como juiz para as criaturas humanas, ele ordenará aos seus servos que derrubem a cruz de madeira queimando-a, pois a cruz de madeira foi implantada na terra por Anhai, que seria Lúcifer, como sinal de seu domínio na terra.
vejam o livro Os Ponteiros Direcionados aos Seus, 3 das Legiões Litáuricas. Vale pensar nisso, pois eu sou o João Batista reencarnado. E também o Filho do Homem anunciado por Jesus, o novo Cristo, o Consolador, aguardado por este tempo. Todos agora são chamados ao bom senso, pois não continuem indo atrás do antigo condicionamento destas igrejas ou religiões que já caducaram. Parem de sustentá-las, porque assim irão somente prejudicar-se e perder-se atrás delas para sempre.